Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 19 até o 27. Tiago 1, de 19 a 27. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a compreender essas coisas, a discernir a Tua palavra. Fala ao nosso coração de um modo vivo e sobrenatural, Senhor. Porque não é o entendimento do homem apenas naturalmente que vai fazer com que nós possamos discernir aquilo que o Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Vem falar conosco hoje de um modo pessoal, de um modo singular, com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem percorrido nesses dias, sobretudo nas meditações de todos os dias, a trilha das bem-aventuranças. Nós passamos pelo Sermão do Monte, nós passamos pelas bem-aventuranças de Apocalipse, são 7 bem-aventuranças, e muitos outros textos que falam também de bem-aventuranças prometidas pelo Senhor ao seu povo. E além da expressão significar feliz, bem-aventurados são todos aqueles que alcançam altos privilégios da parte de Deus. Então, teoricamente, todo cristão deveria ser um bem-aventurado. Se ele for um cristão de fato, realmente, ele verdadeiramente é um bem-aventurado. Esta epístola é considerada a mais prática das epístolas gerais. Alguns estudiosos do passado diziam que ela nem deveria fazer parte do cânon sagrado, pela linguagem tão direta e tão prática que Tiago traz aqui. O autor tinha em mente, primeiro, os cristãos fiéis, que passam por provas e testes da parte de Deus, com o fim de serem exemplo de uma religião pura. Ele também foca os que se dizem cristãos, mas na verdade são carnais e egoístas. A esses, Tiago repreende com vigor. A carta tem uma linguagem direta e pastoral.
Ele exorta, ele conforta, mas ele confronta de forma veemente aqueles que estão saindo do prumo de Deus. O texto lido fala da prática da palavra de Deus, não como um cumprimento mecânico de regras para serem alcançadas. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou começar a ticar aquelas regras. Não. A palavra de Deus, cada ordenança aqui precisa ser para nós um alvo a ser atingido. E nós só conseguiremos atingir esses alvos com a instrumentalidade do Espírito Santo que habita em nós, trabalhando em nós e conosco. Do contrário, nós seremos embusteiros, seremos arremedos de cristãos. E eu estava me lembrando dos cristãos que eu tive a honra de conhecer, homens e mulheres de Deus. Eu me lembrei agora de Dona Euridice. Dona Euridice foi uma irmãzinha que se converteu de uma forma linda. Nunca falei com ela a respeito de imagens, a respeito de ídolos, mas ela entendeu tanto a palavra que um dia chegou aqui com ídolos para serem queimados, para serem quebrados e queimados. Ninguém nunca disse a ela isso, mas só lendo a palavra, o próprio Espírito a constrangeu a fazer aquilo. No contato com inúmeras pessoas e outras comunidades, temos visto um grande mover de Deus no sentido de preparar os cristãos para a segunda vinda do Cristo. Queremos que seja o Senhor preparando a sua noiva para aquele encontro glorioso. Quanto mais o tempo passa, mais esse dia glorioso está às portas. E a grande motivação dos cristãos é a chegada desse dia glorioso. Não sei vocês, mas eu anseio por isso de todo o meu coração. É o que me faz acordar todas as manhãs, é o que me faz me mover todos os dias. Mesmo a despeito das loucuras apregoadas em nossos dias, em termos teológicos, há muita gente séria e comprometida com Deus que tem sofrido dores de parto, para que Jesus seja plasmado nos corações. Essa semana eu vi uma mensagem linda do reverendo Fernandes, como é? Como? Hernandes Dias Lopes. É porque eu estou dormindo muito bem, aí a memória é fraca, desculpa aí. Hernandes Dias Lopes, ele pregou uma mensagem esta semana. Quem é ele? Foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesses dias, ele falando do Cristo, mas ele vai se empolgando, ele vai ficando cheio do Espírito e fala de uma forma veemente, e a gente começa a contemplar aquela mensagem, a gente quase pode visualizar cada imagem que ele traz do Cristo. Então que nós possamos buscar o Senhor. Há muitos joelhos que não se dobraram aos baalins modernos. Estamos vivendo um momento onde as pessoas anseiam por resultados. E todos querem ser bem-sucedidos. Parece que a palavra produtividade tem sido palavra de ordem nos dias atuais. Mas aí eu queria chamar a sua atenção. E parece que muitas igrejas ditas cristãs prometem estes meios à custa da boa-fé dos tolos. Esse texto de Tiago nos aponta um único caminho para a bem-aventurança ou para as bem-aventuranças. Caminho esse que passa pela observação da palavra de Deus, chamada de Tiago de lei perfeita, lei da liberdade. Porque não nos obriga a fazer nada que nós realmente não queiramos fazer. Mas há um mover de Deus, de acordo com essa lei perfeita, quando abandonamos determinada prática, é porque fomos constrangidos pelo Espírito Santo que habita em nós e Ele nos ajuda a nos esvaziar dela. Essa lei perfeita não força, ela liberta. E nós precisamos encontrar uma forma pessoal de nos relacionar com Cristo.
A igreja é importante, mas é consequência. Se você não tiver a sua própria maneira pessoal de falar com o seu pai, de entrar no seu quarto, falar com o seu pai que vem em secreto, e ele que vem em secreto lhe recompensará, a sua religião é vã. Vai ser uma mesmice, vai ser uma coisa de todas as semanas, você cumprir uma agenda, você frequentar os cultos, você passa daquela porta, as coisas continuam do mesmo jeito. Eu li uma frase outro dia muito interessante que dizia: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você na sua faculdade? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no meio da sua vizinhança, da sua parentela? Que a gente possa pensar sobre isso em nome de Jesus. A religiosidade pode mudar a aparência de uma pessoa, enquanto o relacionamento íntimo com Jesus muda o caráter, muda a essência dessa pessoa, repercutindo em todas as áreas de sua vida espiritual, emocional e física. Nunca mais seremos os mesmos. Essa pessoa não quer mais as coisas do trato passado, não porque ela essa pessoa virou um santo de fachada, um santarrão, não. Mas é porque ela foi esvaziada dessas práticas, não por exigência religiosa ou eclesiástica, mas por um novo nascimento, pela regeneração do seu espírito morto. Em Mateus 5,48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito aqui tem o sentido de maduro, não é de impecável. E nós precisamos ser esses fiscais, nos autofiscalizar. Quantas inclinações, quantas tendências que fazem parte da velha vida, do trato passado, mas Jesus ele veio para mudar radicalmente a nossa história. A regra de ouro dessa lei está em Mateus 7,12, que diz: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Uma das coisas que eu tenho agradecido a Deus todos os dias, porque todos os dias tem 1000 razões para você agradecer. Dificuldades temos muitas, mas nós estamos de pé. O Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Tiago aponta aqui 4 passos práticos da palavra de Deus para uma vida de bem-aventurança. Primeiro, precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. São poucos os que param para ouvir um conselho, uma exortação, uma correção, uma instrução, e por isso mesmo há tanto desequilíbrio no meio do povo de Deus. As pessoas se iram com muita facilidade. Tiago exorta seus leitores aqui a serem ensináveis. Sejamos ensináveis. E quando eu falo sejamos ensináveis, há uma sugestão aqui para que você, junto com o Espírito Santo, trabalhe nas áreas específicas de sua vida que precisam ser mudadas. Sou eu que vou fazer. Não é o pastor, não é o padre, não é o ministro da igreja, mas é o Senhor, o Espírito Santo em nós. A palavra de Tiago também tem um sentido mais específico ainda, o de não nos precipitar em proclamar o Evangelho antes de aceitá-lo e colocá-lo em prática. Alguns se iram tentando converter à força. Eu me lembrei agora do irmão Anísio. O irmão Anísio era um tio da nossa irmã Evani. E ele contava muitas histórias engraçadas que aconteciam nas igrejas. E ele contava que numa igrejinha lá em Arco Verde, o pastor pregando, e ninguém aceitava o apelo do pastor. Ele disse: é possível uma coisa dessa? Faz 2 horas que eu prego aqui, não tem um infeliz desse que aceite Jesus. Ele já foi se zangando.
pecado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não somos convertedores, somos somente semeadores. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. E ainda há um falar aqui injurioso contra Deus, que tem adiado a bênção de muitos. E aí eu não posso deixar de lembrar das histórias do meu pai, que ele contava que tinha um doido lá na terra dele, que doido diz coisas que não tem freio, doido não tem freio. E o doido disse: olha, Nosso Senhor não fez nada que prestasse. E aí, como é que você diz uma coisa dessa? Como é que ele bota o osso da canela na frente para a gente bater nesse osso e se machucar? E assim tem muita gente no meio do povo de Deus que não diz isso com todas as letras, mas nas suas murmurações, nas suas reclamações, estão dizendo que Deus é incompetente para abençoar. Segunda ação prática: precisamos nos esvaziar de toda impureza e acúmulo de maldade e nos encher da palavra de Deus. É preciso tirar a roupa da velha natureza e nos vestir da nova vida em Cristo. É necessário uma transformação pela renovação da nossa mente. E aí a gente recorre ao apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, 2, ele diz: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação só é possível através de uma leitura, de um estudo sistemático da palavra, onde você lê, medita, pergunta ao Espírito o que é que Ele quer nos ensinar com aquilo, como nós podemos aplicar aquele princípio à nossa própria vida. E aí as coisas começam a mudar. E o texto da palavra diz que essa palavra deve ser acolhida com mansidão. E mansidão, do ponto de vista bíblico, é rendição, força sob controle. Obediência e mansidão andam juntas, e todo espírito de rebelião ele é demoníaco. Terceira ação: precisamos nos tornar praticantes dessa palavra, acolhida com mansidão no coração. Negligenciar a palavra é atrair para si derrota e maldição. O que é que a palavra diz a respeito disso? Que cada atitude, que cada escolha, que cada resolução nossa seja sempre baseada naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, como é que o Senhor vê isso? O Senhor quer isso para a minha vida? Sinaliza para mim, Senhor. E aí vem: o ouvinte negligente da palavra está sempre sujeito a altos e baixos espirituais e toda sorte de ação maligna contra ele, porque não tem firmeza na fé, a sua casa espiritual não é bem edificada. Jesus fala das duas construções, sobre a rocha e sobre a areia, onde a sua casa está edificada. E vem o quarto princípio, ou a quarta ação prática: precisamos considerar, examinar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, praticar, acolher, considerar, perseverar e se manter incontaminado do mundo. Olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje. São as ações daquele que é firme em Deus. Você está firme em Deus, você está firme na rocha eterna que é Jesus. Quando tudo está bem, é facinho demais. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando os estreitos da vida surgem, quando os vales profundos chegam na nossa vida, misericórdia de nós. Se nós não tivermos o Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nenhum de nós suportaria. E aí eu queria chamar a sua atenção hoje de um modo espiritual. Em Hebreus 11:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. O perseverante na fé é também um operoso praticante da palavra de Deus. Nem sempre as coisas saem para nós, do ponto de vista humano, como nós queremos. Mas na vida de um servo, até quando tudo dá errado, dá certo.
porque obedece a um propósito maior da parte de Deus. Qual o resultado dessa operosidade na palavra de Deus? O praticante será bem-aventurado no que realizar. Você tem sido bem-aventurado no que tem realizado? Você tem se sentido amado por Deus? Esse operoso praticante da lei perfeita tem outra característica visível: ele sabe refrear a própria língua. E uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no meio dos cristãos, e eu falo cristãos de uma maneira geral, em todas as denominações, em todas as confissões teológicas do cristianismo, há uma murmuração recorrente, há um queixume que não para nunca, e nós precisamos frear a nossa própria língua e aprender gratidão para com o Senhor, nosso Deus e Pai. Agradecemos tão pouco, reclamamos tanto. Esse operoso praticante, ele sabe refrear a língua, ele não critica, ele não julga, não lança imprecações sobre os outros, não injuria, não faz mexericos da vida alheia e, sobretudo, não se queixa de Deus. Para de se queixar de Deus. Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. O operoso praticante ainda tem um coração cheio de misericórdia em relação à dor do outro, se deixando ser canal da multiforme graça de Deus na vida dos necessitados de uma maneira geral. Ele é sensível à dor que não dói no próprio coração dele. Aqui, representados pelas classes carentes na época de Tiago, que eram os órfãos e as viúvas. E finalmente, o operoso praticante da palavra de Deus não se adequa ao mundo, ele procura se manter incontaminado desse sistema maligno manipulado pelo adversário. Ser cristão não é fácil. E aí a gente repete aquela frase que a gente costuma repetir sempre. Foi um pensador cristão, que eu já não me lembro mais quem foi que disse, ele disse: se você procura uma religião que lhe deixe confortável, não é o cristianismo. O que Tiago nos ensina aqui? Primeiro, precisamos aprender a ouvir, aprender a calar, aprender a controlar a nossa ira. Precisamos nos despojar daquilo que faz parte da velha natureza, como toda impureza e acúmulo de maldade. Nenhum de nós está pronto. Cristão pronto, maduro, Deus escolhe. Estamos sendo limpos pelo Senhor dia a dia. Precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Precisamos considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, de forma perseverante, como um operoso praticante, não como um ouvinte negligente. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades religiosas, cabelo, roupa, isso, aquilo, usa batom, não usa batom, corta cabelo, não corta cabelo, faz assim, faz assado. Ele não está nem aí para isso. O Senhor está preocupado com aquilo que está no mais interior dos corações. Porque o Senhor, Ele vê, Ele sonda, Ele prescruta mentes e corações. E de nada adianta uma aparência exterior de piedade e agirmos como os fariseus do passado, cheios de rapina e imundícia por dentro. Isso é sério demais. Os cristãos precisam fazer a diferença aonde quer que estejam. Você sabe onde é a sua área de ação, a sua área missionária, é o lugar onde você está. E nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor vai usar as profissões, o Senhor vai usar os canais normais de profissões seculares. Ali Ele vai colocar servos dele para que a palavra chegue aos confins da terra. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que se somos operosos praticantes da palavra de Deus, precisamos aprender a refrear
guardar a nossa língua. Cuidado com as murmurações. Todo murmurador é um ingrato. E não pense esse murmurador que receberá nada da parte de Deus. Isso é sério demais. Como praticantes dessa lei perfeita, precisamos ainda ser canais da multiforme graça de Deus, sem tentar roubar o lugar do Cristo na vida do outro. Ajudar apenas como canal, ter a consciência que aquela pessoa precisa aprender a depender de Deus e não de homens. Não crie dependência de você. As pessoas precisam aprender a depender do Senhor. Ajudar apenas como um canal, ter a consciência que aquela pessoa precisa buscar o Senhor. Faça isso, estimule as pessoas a isso em nome de Jesus. Essa é a religião verdadeira, a religião pura. Em último lugar, precisamos nos guardar a nós mesmos, incontaminados do mundo. Quando agimos assim, seremos bem-aventurados naquilo que realizarmos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e nos ajude a sair daqui de um modo reflexivo. Precisamos parar para pensar na nossa fé, se ela tem feito a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro.